Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos ao primeiro diálogo da série Diálogos da Restauração. E hoje nós iremos falar sobre a restauração na Amazônia. Organizado pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com a Conservação Internacional e a Aliança pela Restauração na Amazônia. O webinar tem como objetivo discutir os aspectos fundamentais para a conservação e restauração do bioma amazônico. Essa série se inicia hoje, segunda-feira, e até sexta-feira nós estaremos conversando sobre a restauração nos diferentes biomas do Brasil. Eu sou o Matheus Couto, oficial de programa do Centro de Monitoramento da Conservação Mundial, do PNUMA. E com essa série de webinars, marcamos o início da década da restauração de ecossistemas no Brasil. A década da restauração de ecossistemas foi lançada neste sábado passado, dia 5 de junho. E essa década, ela reflete o momento em que vivemos, onde nós ainda podemos reverter esse quadro de degradação dos ecossistemas que encontramos no mundo. Estamos muito próximos de um ponto de não retorno ecológico e a restauração de ecossistemas se torna fundamental para um desenvolvimento sustentável e para enfrentarmos a crise tripla da natureza, né, de mudanças climáticas, crise da biodiversidade e a crise da poluição. Então, antes de iniciarmos, vamos assistir um vídeo institucional preparado pela década da restauração de ecossistemas, que é liderada pelo PNUMA e pela FAO, a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas. Então, vamos assistir ao vídeo agora. Somos a última geração que pode parar as mudanças climáticas e a extinção em massa das espécies. Temos o poder e temos o conhecimento para reverter os danos e restaurar a Terra, se agirmos agora. Nos próximos 10 anos, precisamos reavivar nossas áreas naturais, terra, água doce e mar. A década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas vem para proteger e restaurar a natureza em todos os continentes e em todos os oceanos. Os ecossistemas são a teia da vida na Terra. Eles garantem um clima estável e puro. Água, alimentos e materiais de todo tipo. E nos protegem contra desastres e doenças. A restauração das terras alteradas poderia evitar 60% das extinções esperadas de espécies. A restauração cria oportunidades de subsistência. A restauração pode ajudar a combater a crise climática. Metade do PIB mundial depende da natureza. E cada dólar investido em restauração gera até $30 em benefícios econômicos. Precisamos fazer as pazes com a natureza. Restaure. Reimagine. Recrie. Faça parte da geração restauração. Faça parte da geração restauração. Faça parte da geração restauração. Bem, e com essa mensagem, esse convite a todos
a fazer parte dessa década. Eu quero convidar a moderadora do diálogo de hoje, que é a Daniele Celentano, gerente sênior de restauração de paisagens florestais da CI Brasil, e é também secretária executiva da Aliança pela Restauração na Amazônia. Ela será responsável por conduzir esse evento. Bem-vinda, Daniele. Obrigada, Matheus. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo hoje. É uma alegria para nós, da Conservação Internacional e da Aliança pela Restauração na Amazônia, estarmos junto ao PNUMA nessa organização. Também somos apoiadores oficiais da década da restauração de ecossistemas da ONU. A dinâmica hoje ela vai ser realizada da seguinte forma. Vamos ter 5 palestrantes, cada um vai fazer a sua apresentação, e ao final de todas as apresentações vamos ter um debate ao vivo, e todos que estão nos acompanhando podem mandar suas perguntas, tanto pelo Slido, que é o aplicativo, ou diretamente pelo YouTube. E ao final vamos buscar responder todas as perguntas. Aquelas que não puderem ser respondidas, vamos também deixar o nosso e-mail para que a gente possa responder depois. Antes disso, antes de chamar os palestrantes, eu vou fazer uma breve apresentação. Share screen, um minutinho. Estão vendo a minha apresentação? Então, pessoal, um prazer para nós, novamente, estarmos aqui hoje. E eu quero apresentar para vocês a Aliança pela Restauração na Amazônia, que é uma articulação interinstitucional e multissetorial estabelecida em 2017, que tem como principal objetivo promover, qualificar e ampliar a escala da restauração de paisagens florestais na Amazônia. A Secretaria Executiva da Aliança, atualmente, está com a conservação internacional até o final de 2021. Nós também somos um capítulo da SOBRE, que é a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, e apoiadores da década da restauração. Visitem nosso site. A Amazônia, ela tem... O bioma Amazônia tem 8.400.000 quilômetros quadrados e está em 9 países da América do Sul. 60% disso, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, está no Brasil. Isso significa 49% do território nacional. Cerca de 28 milhões de pessoas vivem na Amazônia, que no Brasil cobre integralmente ou parcialmente 9 estados federativos. E essa população apresenta alta vulnerabilidade social, uma situação que piorou bastante durante a pandemia de Covid. Quando a gente fala em restauração, claro que tem os benefícios climáticos, os benefícios para a biodiversidade, mas também tem os benefícios sociais. Infelizmente, a expansão da agricultura e da pecuária na região amazônica continua associada ao desmatamento ilegal, à grilagem de terras e à exploração madeireira ilegal. O desmatamento, a degradação e as queimadas da Amazônia são as principais causas da perda de biodiversidade e das emissões de dióxido de carbono do Brasil. Quase 20% do bioma já foi desmatado, e isso é muito perigoso, porque, como o Matheus trouxe, a gente está chegando perto do tipping point, que é aquele ponto de não retorno, onde podem haver alterações irreversíveis no ciclo hidrológico, aumentando a seca com consequências ecológicas, sociais e econômicas drásticas, não só para a região amazônica, mas para todo o continente sul-americano. A restauração de paisagens florestais é urgente na Amazônia, e
A Aliança pela Restauração da Amazônia fez um estudo e identificou 2.773 iniciativas de restauração no bioma. Aqui no mapa a gente vê, cada cor são as técnicas diferentes, né? Existem muitas pessoas e muitas organizações cuidando da floresta, plantando floresta, mas isso precisa aumentar muito e ganhar escala, ao mesmo tempo que o desmatamento precisa ser combatido e a lei cumprida na região. Essas informações dessas iniciativas estão no Position Paper, que a gente publicou no final do ano passado, está disponível no nosso site. Nesse documento também apresentamos 10 recomendações para dar escala à restauração na Amazônia. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os desafios e as oportunidades para a restauração na Amazônia, com representantes de diferentes setores. Teremos a Joyce, da Embrapa, o Bernardo, que representa o setor privado, Eduardo Malta, representando o terceiro setor, e o Benque Pinhaco, líder político e espiritual do povo Axininca. E agora, para começar as palestras, eu gostaria de chamar a doutora Joyce. A Joyce Ferreira, ela é ecóloga, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, cofundadora da Rede Amazônia Sustentável, realiza pesquisas na Amazônia há 20 anos, abrangendo a busca de soluções para conciliar conservação ambiental, agricultura e usos da floresta. Ela é membro do Conselho da SOBRE e também do Conselho da Aliança pela Restauração da Amazônia. Seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada a todos que estão participando desse evento tão importante. É um prazer imenso fazer parte dessa geração restauração, né, desse evento realmente muito relevante. Eu vou começar aqui a minha apresentação. Espero que... Vocês veem a minha tela? Eu não estou enxergando, teria que alguém me dizer, por favor. Entrou, Joyce, já estamos vendo. Perfeito, muito obrigada. Bom, então, eu vou discutir aqui um pouco com vocês hoje sobre as políticas relacionadas à restauração florestal, né? Primeira questão que eu acho muito importante é por que é relevante restaurar. Então, como a Dani ela já apresentou anteriormente, né, nós temos aí 20% da Amazônia que já foi desmatado e uma proporção bem parecida de área degradada, de florestas degradadas na Amazônia, seja pelo fogo, pela exploração de madeira. E aí, justamente por essa questão dos pontos de não retorno, né? Então, a partir do momento que você faz a restauração, você desencadeia uma série de benefícios, não só ambientais, mas também econômicos e sociais. Então, a partir da restauração, você reduz os impactos das mudanças climáticas, na medida que acumula carbono, regula a temperatura e a umidade local, melhora a conectividade e, assim, mantém a biodiversidade, qualidade de água e quantidade também dos solos. Você recupera serviços ecossistêmicos essenciais, como é o caso da polinização, do controle de pestes, reduz o risco de incêndios na paisagem, que é uma questão muito importante para a gente, reduz o risco de doenças, né? A gente sabe que tem uma série de doenças associadas, desde malária e outras doenças já bem estudadas relacionadas aos desmatamentos, mas também doenças relacionadas ao vírus, a vírus, né? E essas questões todas são muito presentes hoje, né? E a gente tem bastante preocupação em relação a isso. Mas, especialmente, a restauração, ela significa melhoria da qualidade de vida das pessoas e o resgate da conexão e o pertencimento aos territórios. É importante a gente colocar aqui que o nosso conceito de restauração é de retornar esses ecossistemas ao seu estado
mais próximo possível do original, mas temos também a restauração florestal da paisagem como um todo, que ela engloba uma série de meios para fazer a restauração. Então, ela inclui a regeneração natural, mas ela inclui também a silvicultura, a inclusão de árvores nos sistemas produtivos, né, os sistemas agroflorestais e, quando necessário, os plantios florestais. Aí vai depender dos objetivos. Joyce, Joyce, está me ouvindo? Tem uma mensagem no meio da sua tela, se você puder colocar para ocultar, por favor. Tá, desculpa. Então é importante a gente pontuar que a restauração ela é uma tentativa de reparação, mas ela possui limitações. Então isso é bem importante, principalmente quando a gente olha esse gráfico, essa figura pequena que é à esquerda, são as taxas de desmatamento durante o mês de maio dos últimos anos. E esse dado mais recente mostrando que o desmatamento foi o maior de todo o registro histórico, né? Mais de quase 1.200 quilômetros quadrados de desmatamento nesse mês. Então, isso é muito preocupante. Como a gente mostra nesse trabalho aqui publicado em 2020, essas linhas aqui vai subindo, tudo que foi emitido, as emissões de CO2 pelos desmatamentos das florestas primárias e secundárias. Então, todo esse espaço em branco aqui é a área que deveria compensar essas emissões. Mas, na verdade, quando a gente tem as florestas se regenerando naturalmente, que é essa parte azulzinha, é o que compensa. Então, o que o nosso trabalho mostrou? Que a compensação das florestas se regenerando foi de 1985 para cá, foi de apenas cerca de 10%, um pouco menos que 10%. Isso especialmente porque as florestas secundárias elas vêm sendo muito desmatadas, né? Então, se fosse permitido que elas se mantivessem se recuperando, essa contribuição ela seria muito maior. Então, tanto em termos de biodiversidade quanto em termos de carbono, então nós temos também vários trabalhos mostrando a contribuição dessa regeneração natural para a biodiversidade. Claro que é uma contribuição muito importante, mas o melhor mesmo é não chegar a desmatar. Então, essa é sempre a melhor solução. Mas a gente está tentando aqui recuperar esses passivos. E, para isso, a gente tem uma série de políticas públicas que favorecem a restauração, né? Então, a gente tem desde os acordos internacionais, como o Acordo de Paris, vários pactos, né, como o Desafio de Bonn e muitos outros. E nós temos as nossas legislações, as normas nacionais, que constituem uma série de políticas públicas para incentivar essa restauração. Então, a principal delas é a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, que todos conhecem como Código Florestal. Então, é uma lei muito importante, muito estruturante, né, que já tem aí quase 10 anos, que tem justamente esse objetivo de proteger a vegetação nativa e recuperar as áreas que foram desmatadas ilegalmente. Então, a partir da Lei da Vegetação Nativa, de proteção da vegetação nativa, nós temos os programas de regularização ambiental, né, os PRAs, que são no nível de cada estado, o plano de recuperação de vegetação nativa, para justamente implementar todos esses planos da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, e temos também regulamentações diversas para a proteção da regeneração natural. Então, essa primeira política, que é o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, ela é muito importante para articular as diversas políticas e ações indutoras da recuperação, além de impulsionar a regularização ambiental nas diversas propriedades rurais. E essa reflexão na aliança, né, aqui eu trago uma série de sugestões que foram feitas a partir de reflexões dentro do grupo da Aliança pela Restauração da Amazônia. Nós consideramos que é muito importante
criar mecanismos de monitoramento e de avaliação periódica da implementação dessa política de recuperação, né? Justamente implementando o Planaveg para orientar essa meta que a gente tem aí, o nosso compromisso de restaurar 12 milhões de hectares. Isso é feito a partir de plataformas de monitoramento e transparência. A gente já tem alguns exemplos, né, como é o caso da plataforma que foi lançada pela coalizão Clima Florestas, mas é bem importante a gente manter e incentivar, encorajar essas iniciativas. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é em relação aos programas de regularização ambiental. Então, a gente tem essa iniciativa do Portal do Código, onde tem a situação desses programas de regularização ambiental para cada estado. Então, a gente vê que metade dos estados, para um pouco menos, né, mas 4 estados da Amazônia, a gente vê aí da Amazônia Legal, a gente vê que estão com o PRA regulamentado, com validação, com adesão já em andamento dos imóveis rurais. Mas vários estados, eles têm o PRA regulamentado, mas ainda não têm adesão. E tem estados como o Amapá, onde, segundo, né, o Portal do Código, esse PRA ainda não foi regulamentado. Então, é muito importante o CAR como primeiro instrumento, né, dessa legislação, dessas normas, que eles sejam auditados, verificados. Isso é muito importante para iniciar todo esse processo que se desenvolve em cadeia. Então, nós precisamos de um engajamento integrado, a adesão dos proprietários aos PRAs, ela precisa ser fomentada, perder um pouco essa força, né, com as mudanças recentes, mas a gente tem que continuar puxando esse barco aí. E precisamos definir indicadores e parâmetros para monitorar a restauração conforme é definida no PRA, nos PRAs. E a Aliança, ela também vem trabalhando nesse sentido de construir um protocolo para os estados amazônicos no sentido desses indicadores, e todos terão acesso muito brevemente. É muito importante também a gente considerar as florestas em regeneração natural, né? Então, nesse mapa aqui à direita, a gente vê que tem mais a distribuição dessas florestas em regeneração natural, esse trabalho nosso que foi publicado no ano passado. Então, a gente vê todas essas áreas em amarelo e verdinho, são áreas em regeneração. Essa área total é de pelo menos 130 mil quilômetros quadrados na Amazônia inteira. A gente tem vários trabalhos mostrando o papel da biodiversidade, de conservação de biodiversidade dessas florestas se recuperando naturalmente. Então, ela tem um custo, tem vários trabalhos mostrando que essas áreas, elas têm um custo-benefício excelente, elas têm um custo baixo de restauração e entregam muitos benefícios ambientais, né? Então, tem um bom custo-benefício, então é importante a gente aproveitar essas áreas, mas, infelizmente, o que a gente vê é uma alta taxa de desmatamento, conforme esse trabalho recente. A gente vê aqui a perda de vegetação secundária, aqui em laranja, e a perda de vegetação primária em vermelho. Então, a gente vê que, a partir mais ou menos de 2010, a gente tem a perda de floresta secundária, ela se sobrepõe à perda de floresta primária. Então, há uma perda. Nesse trabalho aqui da direita, a gente vê o balanço, as perdas em azul escuro, as perdas em azul claro e os ganhos em azul escuro. Então, a gente vê que geralmente o balanço é positivo, mas que tem muita perda. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. Foi o que ocorreu aqui no estado do Pará. Então, a gente assessorou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade justamente para uma instrução normativa que regulamenta o uso dessas áreas, né? O desmatamento dessas áreas. Criamos parâmetros para isso. Então, é muito importante que todos os estados da Amazônia criem esses mecanismos para garantir a permanência dessas florestas se regenerando naturalmente, né? Lembrando que as florestas secundárias, elas têm uma relação muito intrínseca com as populações tradicionais, né? Com o pousio da produção. Um outro ponto muito importante que a gente levanta também é a importância de mapear e priorizar essas áreas a restaurar. Aqui é um trabalho que foi publicado
recentemente pela Rede Amazônia Sustentável, da qual eu coordeno, onde nós fizemos para os municípios de Paragominas e Santarém as áreas que são prioritárias com base na distribuição das espécies, com base nos custos de oportunidade. Então, a gente vê que as áreas aí mais claras são as áreas onde tem prioridade, considerando não só a biodiversidade terrestre, mas também a biodiversidade aquática. Então, é muito importante que esse processo de priorização ele seja participativo, que integre representantes de várias esferas governamentais e diferentes setores. E, finalmente, é muito importante a gente garantir essa capacitação em longo prazo, né? E a formação de pessoas ela é fundamental. Então, recursos governamentais, não governamentais e da iniciativa privada precisam ser alocados para promover a formação de capital humano, de pesquisa, de assistência técnica, de extensão rural. Precisamos de linhas de apoio para a formação e capacitação de pessoas. Então, nós sabemos que a região norte, né, a região amazônica, é a que tem o menor contingente aí, de recursos financeiros para a ciência, para a formação, para bolsas de pesquisa que têm sido cada vez menores. Então, a gente precisa pensar nisso para garantir a ampliação da restauração, que é nosso objetivo principal, com a aliança pela restauração da Amazônia e com vários coletivos. Então, agradeço muito pela atenção e estou à disposição para as discussões. Obrigada. Muito grata, Joyce, excelente apresentação. Realmente precisamos investir em capital humano da região, né? Formar mais jovens na restauração. Muito grata. Agora eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante, que é o Bernard Smith. Ele é o fundador da Matchmaking Brasil, está aqui representando o setor privado. É um profissional da área de relações institucionais e está envolvido em diversos projetos, como a plataforma Nature Invest, a Vúlica Brasil de Arte e Sustentabilidade, entre outros. Ele foi secretário de Relações Internacionais no governo do Amazonas, possui mestrado em Negócios Internacionais na Alemanha, MBA em Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é doutorando pela Universidade de Bordeaux, na França. Seja bem-vindo, Bernard. Você terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Daniele. É um prazer estar aqui participando desse importante evento e, consequentemente, trazendo um pouquinho aí da visão do setor privado, que eu acho que temos aí bastante pontos relevantes para serem trabalhados. Eu vou fazer uma breve apresentação com algumas informações sobre o ponto de vista do setor privado e, consequentemente, acredito que vocês já estão vendo a minha tela, né? Bom, então, falando aqui um pouquinho sobre mim, obrigado, Daniele, por comentar. O importante que eu quero trazer com essas imagens aqui sobre a profissional do que eu sou, é a questão do empreendedor, e, consequentemente, essa apresentação que eu faço é falando um pouquinho sobre esse aspecto, que acaba trazendo aí uma série de ações específicas em relação às atividades de quem está na prática, trabalhando e executando uma série de ações. Então, como a Daniele comentou, eu sou responsável pela Matchmaking Brasil, que acaba realizando uma série de matches de oportunidades e viabilizando ações específicas com outras entidades, gerando, assim, oportunidades. Então, as visões que eu trago para essa apresentação também do olhar do empreendedor, olhando aí para as temáticas ligadas ao dia a dia daquela pessoa que está lá na ponta, trabalhando as diversas dificuldades e oportunidades também, porque existem uma série de oportunidades. Evidentemente, a Amazônia, sem dúvida, é uma grande oportunidade. Então, na apresentação de hoje, eu vou enfatizar esses 3 temas que estão aqui na tela, que são o fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis e economia, criar e promover iniciativas de pagamentos por serviços ambientais, o PSA, e a
priorização das áreas de restauração. Então, quando se fala um pouquinho sobre isso, né, fica aí a pergunta, né, por quê? Né? Por que isso é importante? Eu sempre digo que depende. Depende de quem é que está observando, qual é o objetivo, quais são as necessidades. Mas, consequentemente, existe a necessidade de entender com o interlocutor com nós, quais estamos tendo. Né? Então, evidentemente, trabalhar todas essas temáticas traz a questão da credibilidade do país como um todo também, e, evidentemente, na geração de oportunidades. Mas, obviamente, da mesma forma como o Brasil tem suas prioridades, uma série de outros países também têm suas próprias prioridades, e consequentemente, aquilo que é prioritário para uma entidade não é prioritário para outra. Bem, o que eu posso dizer olhando aí para o âmbito internacional como um todo, né? De todas as atividades que eu tenho desenvolvido, e que existe a necessidade de uma percepção internacional cada vez mais relevante quanto à questão da sustentabilidade, a questão da preservação ambiental, não somente no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Então, são temas extremamente importantes, onde isso faz com que exista aí também um aspecto de diferencial, porque a partir do momento que aquela empresa ou aquele país está adotando características ambientalmente relevantes, isso faz com que, obviamente, acabe se trabalhando os interesses específicos daquelas entidades, daqueles países que têm como esse tema algo prioritário. Mas também, por que não, aqueles que desprezam o tema, né? Porque se está sendo desprezado por desprezado, tanto faz. Então, o foco definitivamente tem que ser justamente naquelas entidades e países e qualquer situação onde se enfoca aí as temáticas ambientais, uma estratégia de mercado e de oportunidades e de visibilidade internacional. Então, trazendo esse ponto de vista como ponto de referência para se iniciar esse debate, eu sempre gosto de falar sobre a questão do fortalecimento das cadeias produtivas, né? Quando falamos em cadeias, fortalecer cadeias, né, isso é tudo muito amplo, às vezes a gente fica pensando, será que é somente para grandes empresas? Não, definitivamente existe uma série de oportunidades envolvendo também as comunidades, as pequenas empresas, as startups, inclusive, e, consequentemente, trazendo aí ações específicas de mercado para aquelas entidades. Aí a gente acaba falando sobre vários temas, a bioeconomia, a biotecnologia, que é nada mais, nada menos do que a valorização dos conhecimentos tradicionais, redução da pressão para a mudança do uso do solo e também a questão da viabilidade econômica de sistemas produtivos sustentáveis. Então, são aspectos extremamente estratégicos e que, quando a gente observa aí a Amazônia como um todo, acaba havendo uma série de possibilidades de promoção comercial, literalmente, de fazer negócios, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente olha para fora do Brasil, o storytelling, contar história sobre determinado produto, faz com que exista todo um interesse específico de se adquirir determinado produto, né? Aquele produto é feito por comunidades, é feito por ribeirinhos, quilombolas, né? Isso tudo traz uma adesão de informação extremamente estratégica e importante para o aspecto comercial. Isso é amplamente observado fora do país. E dentro do Brasil, claro, isso acaba sendo uma coisa muito corriqueira do nosso dia a dia e nem sempre acaba sendo o principal enfoque. Obviamente, existe aí algumas necessidades que precisam ser observadas quando se olha para o mercado interno, né, para dentro do país, principalmente a questão da tributação. Tributação no Brasil, isso aí é o mais do mesmo, porque existe aí muitas discussões sobre a questão da tributação brasileira comparativamente com ambientes internacionais, onde, sem dúvidas, é uma das maiores do mundo. Mas a partir do momento que nós estamos falando com um segmento extremamente estratégico, como a questão da bioeconomia e da biotecnologia, isso faz com que exista aí a necessidade de haver isenções tributárias para alavancar aí oportunidades ligadas à cadeia. E também acelerar negócios, né? Da mesma forma como existe startups em São Paulo, Rio, existe também na Amazônia. Então, existe aí uma série de oportunidades que podem ser acelerados, negócios específicos, envolvendo também propriamente a restauração. E aí, obviamente, nós estamos falando também sobre a questão da extensão rural, como extremamente importante. A extensão rural não é somente agro, mas também temáticas ligadas ao meio ambiente. E aí, obviamente, existe a necessidade de olhar para
olhar de inovação, essas temáticas ligadas a tudo aquilo que é estratégico como país e, evidentemente, como setor privado. Então, quando a gente avança quanto a esses temas, outro tema que eu acho que é extremamente relevante na atualidade para se discutir e apresentar é a questão do pagamento por serviços ambientais, né? Então, recentemente foi estabelecido aí uma legislação específica e o pagamento por serviços ambientais nada mais nada menos que um instrumento econômico para a conservação e recuperação de florestas. Então, essa lei que foi aprovada no início do ano, ela recentemente teve aí algumas boas notícias quanto à questão da implementação de alguns vetos que haviam estado pertinentes inicialmente, mas que esses vetos caíram e que são extremamente importantes, especificamente no que se diz a respeito dos tributos, né, dos incentivos, né, e isso é extremamente relevante para poder viabilizar uma série de ações. Então, essa legislação, o PSA, ela implementa aí a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, institui o Cadastro Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e também o Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais. Entretanto, ainda ficam aí alguns desafios, que é principalmente a valorização econômica dos serviços, né, e também a identificação de fontes pagadoras permanentes. Porque aquela história, a partir do momento que existe um fluxo permanente, né, isso acaba viabilizando uma série de oportunidades específicas. Então, avançando, é extremamente interessante comentar também sobre os objetivos, né, que é justamente de fomentar medidas de manutenção, recuperação e melhoria da cobertura vegetal. E aí, consequentemente, a legislação estabelece aí uma série de aspectos que abordam de como que esses incentivos chegará à ponta, né? Então, permite que produtores rurais, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais prestem serviços que ajudem a conservar essas áreas de preservação ambiental, né? E também, evidentemente, trabalhando a questão do programa em si, que faz com que exista foco em ações de manutenção e recuperação de cobertura vegetal, né? Então, avançando quanto a esse tema, existe a necessidade de discutir aí alguns problemas que ainda, alguns desafios, não diria problemas, mas desafios, né, que seria primariamente a questão do mercado de carbono. Esse é um tema que é um pouco controverso, muitas vezes, porque se fala sobre a parte da comercialização do carbono, propriamente dito, né, mas existe a necessidade de avançar quanto a esse tema, de se estabelecer ações específicas, operacionalizar acordos bilaterais, multilaterais que estão acontecendo, se estabelecendo aí sinergias internacionais, né? E também, evidentemente, estabelecer um sistema nacional de precificação e compensação, né? Porque o que nós temos hoje é o mercado voluntário, e isso acaba fazendo com que exista aí uma série de ações estaduais, fazendo com que não exista aí uma contabilização propriamente dita a nível Brasil, nacional. E aí, consequentemente, é extremamente importante trabalhar a questão da legislação, que precisa estar alinhada, né? Ou seja, os programas estaduais e municipais, eles precisam estar inseridos dentro de uma legislação nacional e, obviamente, trabalhando as sinergias internacionais. Então, isso é extremamente importante, porque parece muito óbvio, né? Mas, na verdade, acaba havendo aí uma série de situações onde legislações estaduais muitas vezes não se conversam porque têm características muito específicas. Então, fica aí um ponto de atenção de se trabalhar essa sinergia para a implementação de políticas que sejam alinhadas e, evidentemente, facilitando também essa visão internacional, né? Porque, afinal de contas, quando nós estamos falando de mercado de carbono, estamos falando aí sobre pagamentos por serviços ambientais, mas claramente estamos promovendo o Brasil. E isso é extremamente importante quanto a questões de mercados internacionais e setor privado, propriamente dito, né? Porque a partir do momento que existe uma complexidade gigantesca em termos de políticas públicas, né, existe aí também uma dúvida, por quê? Né? Por que será que vou avançar em determinado país e, de repente, em outro país pode ser talvez mais simples e mais prático, né? Então, nos dias de hoje, um tema extremamente importante é a questão da segurança alimentar. Principalmente no pós-Covid, existe uma série de questões ligadas às restrições que, porventura, podem vir a acontecer quanto à questão de como um determinado produto é produzido em determinado país e, evidentemente,
fazer com que existam restrições internacionais a um ou outro produto, dependendo da forma como é produzido. Então, o pagamento de serviços ambientais contribui significativamente para esse debate, né? Porque a partir do momento que existe um trabalho específico que está sendo feito com comunidades para se produzir de uma forma correta, isso faz com que exista aí uma série de sinergias e também uma ótima visibilidade internacional. Aí, consequentemente, permitindo que também essas temáticas ligadas à segurança alimentar não seja também um entrave internacional. Então, fica aí também um ponto de atenção bastante importante de ser considerado. Aí, quando a gente fala aí para o terceiro tema, que é a priorização de áreas para a restauração, esse é um tema extremamente importante, porque existe a necessidade de mapear as prioridades, porque, evidentemente, o Brasil é um país muito grande e existe a necessidade de maximizar os benefícios da restauração, né? Não somente ecológicos, mas também sociais e econômicos, para viabilizar que ações específicas sejam trabalhadas de forma correta em uma outra região do país. Então, obviamente, tudo é importante, mas existe a necessidade de priorizar determinadas regiões para se poder ter maior foco e, evidentemente, fazer maior impacto também. Então, as complexidades sociais são extremamente relevantes nesse processo, porque a partir do momento que elas impactam diretamente a questão da governança, isso se traduz diretamente no sucesso da implementação da restauração. Então, se nós temos uma estratégia relevante para esse processo de restauração, considerando esses aspectos socioambientais, isso evidentemente vai fazer com que exista uma maior efetividade no país como um todo, e isso fazendo com que exista aí todo um processo de adequação. Entendeu? Então, é isso, essa é a minha mensagem. Eu quis ser bastante sucinto. Evidentemente, existem uma série de outras temáticas que acabam trazendo aí a tona, mas fico aqui o convite para um segundo contato em algum outro momento, a partir do momento que existe a necessidade de ampliar esse diálogo, e aí, evidentemente, a Aliança Amazônia está aí justamente para poder ampliar esse diálogo. Obrigado. Obrigado, Bernard. Muito bom, né, ter essa visão da perspectiva do setor privado. Eu acho assim bem interessante também ressaltar que, principalmente o ano passado, tivemos assim muitos compromissos, né, do setor privado, compromissos formais contra o desmatamento, para zerar desmatamento ilegal, e isso é fundamental. Mas eu acho que a gente precisa de compromissos mais ambiciosos, né? Além de zerar o desmatamento ilegal, que já deveria ter sido zerado há muito tempo, porque é ilegal, mas também se comprometer com o cumprimento do Código Florestal e a recuperação e regularização dos imóveis rurais através da restauração. Eu acho, assim, bem importante, eu agradeço muito, daqui a pouco a gente volta para as perguntas e para o debate. Eu, antes de chamar o próximo convidado, gostaria de agradecer a presença de todos. Quem não chegou no início, não se preocupe que está sendo gravado e vai poder ser visto, né? Esse diálogo de hoje sobre a Amazônia vai estar disponível no canal do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pelo YouTube, também da Conservação Internacional Brasil e da Aliança pela Restauração na Amazônia, todos pelo YouTube. E para as pessoas que se inscreveram, né, a gente tem mais de 200 pessoas inscritas que estão assistindo pela plataforma, que estão perguntando sobre certificado. Sim, para as pessoas inscritas vai ter um certificado que vai ser enviado ao final da semana. Lembrando que esse é um evento que vai acontecer durante toda a semana. Daqui a pouco vamos ter mais detalhes do restante da programação. Agora eu gostaria de chamar o Eduardo Malta Campos Filho, que é biólogo. Ele trabalha no Instituto Socioambiental desde 2006, trabalhou na formação da rede de sementes do Xingu e na restauração ecológica de mais de 6 mil hectares. Hoje ele apoia o desenvolvimento de outras redes de semente nativas e a disseminação da semeadura direta e da muvuca de sementes para a restauração
de ecossistemas. O Edu, junto com o Rodrigo Junqueira, representam o terceiro setor no Conselho de Coordenação Estratégica da Aliança pela Restauração na Amazônia. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado. Muito obrigado, Daniela. Queria te agradecer aí, agradecer a todo mundo no seu nome, pela organização e agradecer você especialmente pela liderança que você tem tido aí em vários atores que estão envolvidos na restauração aí da nossa grande, enorme Amazônia. Bom, no lugar das organizações da sociedade civil, eu acho que a gente tem um papel muito importante agora aqui nessa década da restauração, porque a gente, na verdade, as organizações da sociedade civil são as comunidades, estão nos lugares que podem construir trazer aprendizados que se tornam soluções socioambientais para situações específicas e comunidades envolvendo as pessoas em todo o processo. A gente consegue, daí, trazer as mulheres para o protagonismo que elas têm nessa agenda de restauração e incluir os jovens e para a população que vive e ama a Amazônia. A gente consegue também Tivemos um probleminha técnico com a conexão do Eduardo. Estamos na Amazônia, a conexão não é muito firme, mas como a gente já sabia que isso poderia acontecer, o Edu deixou gravado um vídeo com a mensagem dele. Eu vou pedir para, por favor, a gente passar o vídeo que temos aqui do Eduardo. Obrigada. Obrigado, Daniele. Queria te parabenizar e agradecer pela liderança que você tem exercido com diversas organizações, entre muitas organizações e atores que estão atuando pela restauração na Amazônia. E trazer aqui uma contribuição em nome das organizações da sociedade civil. A gente tem aí um papel muito importante na restauração, que é o de ter a conexão com as pessoas que moram no lugar, com as pequenas organizações, com que estão nos territórios. E a gente tem a possibilidade de encontrar e experimentar arranjos para fazer restauração e testar eles, podendo errar, podendo acertar, podendo aprender com eles. Então a gente vem sendo muito capaz de inovar, de testar modelos que juntam as comunidades tradicionais, a questão de gênero com as mulheres podendo ter maior protagonismo e as comunidades tradicionais, indígenas e agricultores familiares participando dessa cadeia da restauração e como uma das formas de bioeconomia, onde essa floresta que está crescendo, ela já cresce com um valor não só espiritual e ecológico,
mas também econômico para essas famílias. E que a gente tem como aproveitar os conhecimentos tradicionais que a gente colhe ali na convivência com essas comunidades e cruzar isso com os conhecimentos científicos e experimentar em campo e fazer novas pesquisas junto com universidades, criando condições de ter realmente experiências socioambientais e onde os aprendizados também são socioambientais, né? Por exemplo, no ISA, no Instituto Socioambiental, a gente tem trabalhando já há 15 anos com restauração, começando ali na Bacia do Xingu, em Mato Grosso, e no arranjo para fazer restauração, a gente usando muitas sementes, né, fazendo a semeadura direta mecanizada, de muvuca de sementes. E junto com o desenvolvimento dessa estratégia de restauração, tem ao mesmo tempo o desenvolvimento da organização comunitária para produzir essas sementes nativas com a qualidade, a diversidade, o rigor genético, para a gente ter material para fazer as restaurações e que resultem em boas restaurações, com resiliência e com valor agregado, não só ambiental, mas também social. Então, a cada hectare que está sendo plantado de um lado, gerando uma nova floresta, está ajudando a conservar áreas que estão servindo de fontes de semente e também agora de fontes de renda para as comunidades que coletam e vendem essas sementes nativas para os projetos de restauração, né? E atuando nesse mercado, a gente vê que ainda existe um papel muito importante das organizações da sociedade civil de propor, de discutir as normas vigentes e propor soluções, inovações que possam contribuir para a melhor regulação do setor e também para o desenvolvimento da cadeia. Então, por exemplo, a cobrança de ICMS sobre as sementes nativas, que ainda acontece em muitos estados brasileiros, enquanto as sementes de soja e de milho são isentas, é uma coisa que não dá para aceitar, porque esse imposto arrecadado em cima das sementes nativas significa nada na economia do país, mas para quem está vivendo da produção de sementes e com orçamento para fazer restauração ecológica, isso representa um recurso muito grande. E, por outro lado, as normas para se produzir sementes nativas no Brasil, elas exigem que se cumpra o mesmo procedimento, praticamente, que uma agrícola nativa, que tem laboratórios credenciados espalhados por todo o Brasil para fazer análise dessas sementes, só que para nativas não tem essa quantidade de laboratórios para análise. Só que a gente tem que fazer as análises igual, com a mesma obrigação. E são análises que interessam as agrícolas, são boas, importantes, mas para as sementes nativas é bem o contrário. Então, para uma semente agrícola, a gente precisa de uma germinação uniforme, de uma população uniforme. Para fazer restauração, a gente precisa exatamente do contrário, a gente precisa de sementes desuniformes, a gente precisa variedade, né? Sementes com muita variedade de germinação, de crescimento, variedade genética, é o que vai produzir populações saudáveis dessas espécies nativas no futuro. Então, a gente tem que propor normas melhores, a questão de isenção fiscal para sementes nativas, mas é um exemplo de outros produtos da floresta que podem ser produzidos além das sementes nativas, mas os óleos, as castanhas também poderiam ter um tratamento especial com isenção, porque a gente mantendo a floresta em pé e melhorando a chance de gerar renda a partir das florestas, é que a gente pode ter essas florestas conservadas e mais gente querendo restaurar a floresta também aí na Amazônia, né? Então, enquanto é difícil você vender uma semente,
pessoal vai continuar desmatando para pôr o gado, porque o gado sempre é fácil de vender, né? Então a gente tem que olhar por aí e aproveitar essa oportunidade que a gente tem agora da década da restauração para apoiar a organização comunitária, a organização produtiva dessas comunidades que ainda conservam as florestas, os grandes remanescentes de florestas do Brasil, para ajudar eles a se organizarem, para manterem essa floresta em pé e produzirem delas o que a gente precisa para fazer restauração e também para alimentos, cosméticos, muitos produtos que podem advir da vegetação nativa, seja no seu habitat natural, seja em sistemas agroflorestais, em muvuca de sementes, várias formas isso é possível, mas a gente ainda tem um caminho importante para que essa seja realmente uma opção para os proprietários rurais e para as populações tradicionais aí do Brasil. E a gente já percebeu que para essa economia da floresta se desenvolver e ganhar escala, ela é muito importante que a gente trabalhe em rede, né? Indivíduos não conseguem fazer todo o processo, desde plantar até vender, fazer rótulo, todos os requisitos para comercialização. Isso é possível trabalhando em grupo. Então, se a gente não quer que um empreendimento venha de cima para baixo, faça o que for, independente do benefício que deixa, que gera para as pessoas que estão naquela paisagem, naquele território, e conservando a vegetação nativa, a gente tem que incluir essas pessoas. Então, para isso, as organizações da sociedade civil têm um papel muito importante nessa formação de redes, na articulação de diferentes atores do governo, de empresas, de outras organizações, que essas comunidades têm, para elas se entenderem, se alinharem, construírem juntos esses caminhos, né, na base da confiança. São trabalhos a longo prazo e que tem que ter permanência no território, construir essas relações com cada ator diferente, o respeito com o fazendeiro, o respeito com o indígena, o respeito com o ongueiro, com o governo, e achar coisas que a gente concorda para a gente se debruçar juntos e cada um fazer a sua parte da responsabilidade para o conjunto dar certo, né? Então a restauração, ela depende de uma responsabilidade socioambiental compartilhada, né? Assim como uma fumaça que alguém faz do outro lado do mundo afeta o nosso clima aqui, e da mesma forma que quando alguém desmata uma nascente lá no Mato Grosso, afeta dentro lá da terra indígena, centenas de quilômetros de distância, é a mesma água, é a mesma atmosfera, e para fazer restauração a gente também precisa envolver todo mundo. Muito obrigado, bom evento, e vamos que vamos nessa década. Abraços. Obrigado, Edu, pelas palavras super importantes, né? A necessidade de construir um processo da base com as pessoas, muito importante isso, porque a experiência mostra que o que vem de cima para baixo muitas vezes não funciona e não gera o desenvolvimento socioeconômico que a restauração pode, sim, gerar nos territórios. Outra mensagem importante que Edu traz é a valorização da floresta em pé, fundamental, né? A restauração, ela é parte de uma estratégia maior, que é a conservação, né? Não faz sentido falar em restauração sem falar da conservação da floresta, que é a prioridade na Amazônia. E a restauração, fundamental para garantir essa conservação na escala da paisagem no longo prazo. E agora, queria lembrar a todos para, por favor, fazerem suas perguntas nos chats. Daqui a pouco vamos iniciar o diálogo com os palestrantes e eles vão estar prontos para responder as suas perguntas. Por favor, incluam no chat.
E agora é com muita felicidade, é uma honra para mim, chamar Benki Pinhaco, que é um líder político, espiritual e indígena do povo Axininca, que trabalha pelos direitos e preservação dos povos nativos, de suas culturas, terras e natureza. Ele é fundador do Instituto Yorenka Tassorense, trabalha com a regeneração de áreas degradadas da floresta, manejo de animais silvestres, criação de renda sustentável para as comunidades, educação, desenvolvimento comunitário. Benki, é uma grande alegria para nós ter você hoje aqui. A gente, por favor, pede que você traga a sua mensagem sobre a restauração e sobre a regeneração da perspectiva dos povos indígenas. Obrigada. Benki, você está no mudo. Oi, Benki, você está no mudo. Por favor, tira o... Benki, não estamos te ouvindo. Agora sim. Ah, tá certo. Funcionou. E agora, funcionou? Agora sim, né? Estamos te ouvindo agora. Pode começar de novo, por favor. Obrigada. Então, eu queria só também compartilhar um pouco, né, de tudo que a gente já tem vivido nesses últimos tempos. Agradecer primeiramente pelo convite, né, por participar dessa live aí junto com vocês. Falar um pouco da experiência, né, que eu tenho vivido aqui na floresta. Eu vejo muitas das vezes, né, muitas pessoas falar de economia sustentável, uma diversidade de economia que as pessoas sempre comentam. Eu vejo que uma economia sustentável, ela está ligada numa diversidade de incorporação que tem, como hoje a gente vê essa diversidade de cultura, né, de vivência que esses povos indígenas têm, né? Nós temos uma vida dentro dessa floresta e muitas das vezes, até para o entendimento de quem olha para a economia, muitas das vezes é ter uma televisão, é ter um fogão, é ter uma frisa. Para nós é muito diferente, né? A maneira de olhar, né? O que é a nossa sustentabilidade realmente. E desde criança que eu vim acompanhando meus tios, meus avós, meus pais, né? O seu modo de viver dentro da floresta. E uma delas que me chamou muita atenção é como o nosso povo indígena, né, tem um equilíbrio com a natureza, sabendo que ela é uma grande riqueza em tudo, para tudo que nós vivemos, porque a biodiversidade, ela tem uma ligação em tudo, desde os pequenos insetos ao mais grande, as frutas, as plantas, as medicinas, né? O espírito, né, dessa incorporação, que ela está ligada em uma diversidade que para nós, quando desmata uma floresta, é como se tirasse um pedaço de nós, né? Ou então trabalhasse para aquele pedaço sustentar uma outra coisa que não é vivido na natureza de uma maneira, ou na floresta, ou dentro da floresta. E eu passei a trabalhar em 1989, quando foi o primeiro sistema de agrofloresta que eu fiz, olhando, né, para quando as pessoas matavam aqui na nossa região, centenas de espécies de animais só para tirar as peles, né, derribavam centenas de árvores de madeira centenária, milenária ali, só para tirar e gerar uma economia. E aquilo tudo mexia muito com a gente, mas ninguém sabia como fazer. Então eu comecei a trazer isso para dentro de mim, né, olhando as histórias junto aos meus irmãos,
para a gente poder fazer uma outra coisa diferente, trabalhar uma outra maneira de como se utilizar a natureza. Então, em 89, começamos a plantar mesmo a floresta, né, no lugar de pasto, né, de roças, e principalmente das espécies que nós queríamos ter ali como alimento e espécies que já estavam ali sendo tiradas de uma maneira destruidora, né? E a gente começou a recuperar essas espécies. E também fizemos um grande manejo com os animais, né? Com as espécies que a gente tinha ali já em fase de extinção. Por exemplo, a anta, o veado, o porco, né? O queixada, o tracajá, os peixes nos rios. E a gente começou a ver o tamanho dessa incorporação que nossos povos indígenas têm dentro da nossa cultura milenar e nunca faltou. Como que nós vamos poder trabalhar o nosso conhecimento, introduzindo ele em um outro modo de vida, mostrando que a gente é capaz de ser rico? Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas achar rico quando tem dinheiro. E nós não. Nós somos ricos porque tem uma natureza que ninguém compra, ninguém paga, né? Ela dá tudo de graça, quantos milhões de anos para todos os seres vivos da Terra. Então nós temos que se achar a natureza. Nós somos a parte da natureza, né? É tanto que tudo que a gente come é o que nos alimenta, é o que nos dá força, é o que nos faz viver nesse mundo. E então, em 92, quando nossa terra foi demarcada, a gente fez um trabalho de pesquisa. Então, eu passei de 92 até 2000 pesquisando tudo que tinha na floresta, de frutas, remédios, a importância de cada uma dessas espécies e as diversidades que consome cada espécie dessa e o que nós poderíamos tirar da floresta como fonte de renda que pudesse dar subsídio àquilo que nós precisávamos. E a gente viu que nós temos uma das maiores riquezas do mundo vivida no meio de nós e a gente muitas das vezes desperdiça. Então viemos plantando. Até hoje conseguimos plantar mais de 10, não sei, mas a gente conseguiu plantar dentro da nossa comunidade mais de 1 milhão de árvores. Aqui fora a gente já está também com mais de 1 milhão de árvores, plantando, dando orientação para cada uma dessas pessoas que hoje tinham pasto, faziam desmatamento, que tiravam espécie de madeira sem colocar nenhuma na terra. Então hoje nós temos uma grande riqueza. A nossa terra está graças ao grande, né, esforço que cada um de nós, irmãos, né, a Xaninka teve para mostrar para o mundo que nós somos capazes, sim, de ajudar esse planeta Terra. Primeiro, trabalhando a nossa consciência. Primeiro, nós temos que trabalhar o nosso espírito, né, para nós saber realmente o valor que isso tem na incorporação do ser humano, assim quanto em todas as outras incorporações. Então, eu vi o tamanho da riqueza que nossa floresta tem e a importância que tem para tudo. Hoje a gente está vendo que toda essa mudança climática, essas doenças, essas situações que o planeta Terra está passando, né, pelo aquecimento, não foi a natureza, não é a natureza que está trazendo isso, é o homem que está criando isso. Essas doenças todas que hoje a gente vê aí é pelas contaminação, pelas emissões, desde comida até mesmo o que é jogado no tempo, poluindo tanto as águas quanto a terra, as batatas, as frutas, essas mudanças genéticas de todas as espécies que muitas das vezes a gente vê sendo colocada para os seres humanos comer. Então, nós temos aí uma diversidade de coisas que estão sendo feitas pelo homem que são envenenados, né? E a gente vai ter que olhar, né? Ter que trazer um outro olhar sobre isso que o mundo precisa, sobre isso que o mundo precisa ser orientado. Então, a gente conseguiu realmente dar um dos maiores exemplos aqui nessa região. Tenho trabalhado, nunca me achei pobre em nada. Primeiro que a minha grande sabedoria, o meu sentimento, né, de olhar o que uma tradição de um povo, né, tem dentro das raízes das suas culturas, das suas tradições, né, pelas histórias que são carregadas milenarmente por cada um desses sábios que vivem no meio dessa floresta, muitas das vezes é desperdiçado porque a gente nunca botou ela na porta de uma academia, nunca botou ela numa escola, para as pessoas olharem o tamanho desse valor que os seres humanos muitas das vezes perdem.
Muitas das vezes as pessoas saem daqui para estudar lá nos Estados Unidos, né? E muitas das vezes temos um conhecimento aqui que o mundo não tem e que é tão precioso. E hoje nós somos os maiores guardiões de todo esse conhecimento da floresta, que temos falado para o mundo centenas e milhares de vezes, como guardião de um país como o Brasil, assim quanto todos os países do mundo onde tem povos indígenas, a preocupação que nossos povos indígenas têm pelo valor que a natureza, né, nos mostra, que tudo que a gente tem está ali dentro. Então a gente hoje tem dado um exemplo, né, para a humanidade, para o mundo, e a gente não está tirando sabedoria de ninguém, a gente está mostrando que o nosso conhecimento está mostrando para cada um ser humano que esses ataques que tá chegando na Terra não é por conta só da natureza, é por conta da ignorância do homem, querendo ter tanta coisa e muitas das vezes desperdiça as coisas mais importantes que nós temos. Então, hoje, nós sabemos que as águas, essas nascentes, né, quando a gente tira a floresta, elas secam. Quando nós, olhando para o nosso corpo, para a nossa vida, se nós tirar nossa roupa e ir para o meio do sol, passar uma semana no meio do sol, nós fica queimadinho. Se não tiver nenhuma árvore para nós se esconder, nós morre, nós se resseca. Do mesmo jeito, nós mata a terra também quando nós tira tudo e deixa a terra descoberta. Aí o calor vai aumentar cada vez mais e tudo vai secar e tudo vai morrer. E não é só uma coisa que vai morrer tudo que está lá. Então, a gente precisa carregar essa consciência. Ajuntando essa sabedoria, esses conhecimentos dessas religiões que hoje está aí no mundo, educando, orientando, falando dos espíritos de Deus, de Jesus, não sei de quê, vamos falar de um espírito que está ligado à essência e à vida do homem. Realmente, né? Com mais originalidade. Dizer para os seres humanos que nós estamos matando o nosso próprio espírito quando nós destrói tudo que a natureza tem nos oferecido e que tudo que ela nos oferece durante a nossa vida, né, desde quando nós nascemos. Então a gente hoje tem dado esse exemplo, esse pequeno exemplo, né, e eu tenho carregado isso com muito orgulho e com muita felicidade de poder colocar na terra todo dia, pelas minhas mãos, uma planta, uma semente que fique lá marcada, tanto no coração daquele que escutarem, mas também no coração daqueles que acreditam que nós somos capazes de ainda ajudar a regenerar esse planeta Terra e cuidar muito mais da Terra, como assim cuidamos de nós mesmos. Então a gente tem hoje aí uma missão que não temos a quem esperar. Nós já destruímos demais e vamos esperar quem vai vir aqui para nos orientar. É nós mesmos que vamos ter que orientar a juventude, as crianças, botar dentro dessas escolas os conhecimentos desses povos que hoje ainda acreditam que nós somos capazes de mudar o mundo para melhor ainda. Mas se nós não começar hoje, amanhã vai ser um outro dia que vai estar trazendo para nossas vidas sofrimento. E a humanidade vai pagar porque a gente não está fazendo o correto, não está fazendo certo. E a gente precisa cuidar de toda essa floresta que o mundo hoje está destruindo. Benck, muito grata por trazer essas palavras e esse aviso, né, para todos nós, com a sua experiência. Realmente é agora que a gente tem que agir, é agora que a gente tem que fazer, parar de falar e fazer. E é muito legal quando você traz de você plantar, de você pôr a mão na terra, e esse é um convite que eu quero fazer para todo mundo que está assistindo, porque é muito legal ver, ouvir falar, mas quando a gente põe a mão na terra e planta, daí que a gente vai fazer uma mudança dentro de nós e no mundo, de fato. Agora, eu gostaria de chamar para se juntar a Benck e a minha pessoa, os outros convidados, a Joyce, o Bernard e o Eduardo, que acho que já está conectado novamente. Isso, então vamos aqui agora. Acho que o Eduardo caiu, voltou, vamos ver se ele fica. Agora vamos trazer algumas perguntas, tá, que chegaram do público. Aqui tem uma pergunta para você, Bernard, da Carolina Arantes.
qual ou quais as dificuldades em se estabelecer um programa efetivo por serviços ambientais no Brasil? Você acha que esses programas devem estar atrelados a condicionantes para a preservação ambiental por um determinado período para aqueles que recebem os benefícios? Obrigado, Daniela. Excelente pergunta, mas eu trabalharia também a questão da governança, que, de certa forma, casa com essa pergunta. Eu acho que quando se trabalha a questão de como que está sendo feita aí esse processo de inclusão de várias organizações, instituições nesse processo de estabelecer aí uma ação específica dentro do PSA, isso acaba viabilizando oportunidades estratégicas, evidentemente, alinhadas aí com os interesses específicos e, evidentemente, modulando durante períodos que sejam definidos como sendo relevantes para cada ação. Então, são pontos importantes e que acaba caindo dentro dessa temática governança, que é um aspecto fundamental. Obrigado, Bernardo. Eduardo, também a Carolina pergunta: quais os principais desafios que a rede de sementes do Xingu enfrenta hoje para ampliar suas ações de restauração? Obrigado, vamos ver se agora funciona. A rede de sementes do Xingu tem ainda dificuldade de conseguir vender sementes o suficiente para pagar a sua conta de funcionamento. Poucos projetos buscam sementes e poucos projetos usam a muvuca, a semeadura direta, que consome mais semente por hectare, e aí gera uma economia maior para as comunidades que coletam. Então, a rede de sementes do Xingu também faz um esforço para que mais projetos, mais pessoas saibam plantar muvuca, né, plantar semente direto na terra, de várias espécies, das espécies que são possíveis, e com isso fazer uma restauração mais efetiva e gerar mais renda para eles, aí sim eles conseguirem ter essa autonomia financeira. Obrigado, Eduardo. Acho que também a morosidade na aplicação da legislação brasileira, né, diminui muito a demanda pela restauração, aquela demanda firme, né, que está faltando, de fato, com o cumprimento da lei. Benck, duas perguntas para você aqui. A primeira: qual o papel das mulheres nesse processo de restauração e de regeneração, da sua experiência aí com a comunidade onde você trabalha? Qual que é o papel das mulheres? E também estão perguntando como é possível apoiar os seus projetos. Eu vejo hoje as mulheres, ela faz o mesmo que o homem faz. Muitas das vezes as mulheres fazem até mais. E a gente acredita hoje, olhando para a nossa comunidade como um povo, 50-50. Eu não vejo nenhum homem fazendo mais e nem a mulher fazendo mais. Eu acho que é uma divisão e é um compromisso que a família tem por aquilo que eles, cada um se projeta a fazer na sua construção de família. Então, dentro dos trabalhos, é uma divisão muito... Não tem quem é mais grande e quem é mais pequeno. A responsabilidade é carregada por ambos lados, dentro daquilo que é de comprometimento de suas famílias, de suas responsabilidades de casa, né? Tanto na parte de caçada, na parte de roça, na parte de coleta, tudo é uma coisa que está numa divisória. Tanto homem quanto mulher orientado pelos ambos lados, mulheres são orientadas com as mulheres e os meninos são orientados pelos homens. Mas quando se ajuntam, ambos vão ser orientados o como vai ter que fazer a sua vida, né? Então, a gente hoje vê aí que todos os ensinamentos que são passados não faz essa diferença, porque é uma coisa que é carregado tanto no compromisso do homem quanto da mulher, o mesmo compromisso de uma família, porque no nosso povo, desde criança, a criança já tem que começar a entender, saber o que é o bom e o que é o ruim da floresta, para ela poder ter autonomia de poder fazer aquilo, com 10 anos de idade, ela já ter sua autonomia de poder
caçar, pescar, coletar e fazer a sua comida, como uma pessoa que já aprendeu a ser responsável de uma casa, de uma família, né? Então, isso é o que eu vejo. A outra pergunta, qual era a outra, a última? Como a pessoa pode fazer para... A Eliane Fernandes escreveu, como podemos apoiar o projeto do Bank? Eu acredito que nós hoje temos um instituto que está aí para ajudar, né, a criar uma autonomia de poder ajudar projetos também aqui, né? Hoje eu ajudo muitas comunidades, né? Às vezes eu ganho prêmios, eu transformo esses prêmios em apoio às comunidades vulneráveis, né? Hoje eu tenho um projeto de reflorestamento e um projeto que eu trabalho a recuperação de espécies de animais, principalmente de quelônios e piscicultura, que é o que mais as pessoas pegam dos rios, peixe, tudo, e aqui na nossa região nós temos muita gente e pouca comida. Então, no lugar das pessoas derribarem toda a floresta para criar o gado, é melhor que você se crie um sistema de frutíferas consociada com uma diversidade e colocando o sistema de criação de pequenos animais com tecnologia em menos espaço e com mais produto, com mais valores, com mais vantagem naquilo que está se produzindo. Então eu tenho um trabalho grande aqui com piscicultura, né, com sistema agrofloresta, né, e tirando o gado. Nós estamos aqui plantando. Então quem tiver vontade de poder ajudar esse projeto, é um projeto que a gente tem trabalhado no Centro de Orem-Cantame, quando eu vim a primeira vez para Marechal Thaumaturgo, fiz um trabalho com a juventude, com as crianças, 80 jovens de 10 a 15 anos. Hoje, esses jovens já são líderes aqui no município, lideram processos políticos, processos ambientais, para que eles possam ir fortalecendo, mas a gente ainda não tinha um instituto. Então, nós hoje estamos tendo um instituto onde nós vamos realmente lançar aqueles que quiserem ajudar o projeto, nós vamos estar abertos para o diálogo e para aquilo que nós vamos estar se projetando a fazer, tanto com reflorestamento, quanto com manejo de animais, quanto com manejo de piscicultura, quanto todos esses tipos essa diversidade de projetos que pode facilitar as comunidades sair só na área de destruição da floresta. Bank, eu vou colocar no chat, vou pedir para alguém me ajudar a colocar o e-mail da Aliança e também para a gente poder passar mais informações sobre o Instituto, para as pessoas conhecerem melhor e verem os meios que podem estar apoiando. Aqui uma pergunta para a Joyce. Joyce, qual o possível impacto das alterações na legislação sobre o licenciamento ambiental nesses programas de restauração que já existem? Obrigada, Daniele. A legislação da SPL, do licenciamento, ela basicamente dissolve, dispensa esses licenciamentos que são tão importantes para controlar aí essas obras de infraestrutura, né, como estradas, energia, saneamento. Então, basicamente, a gente pode pressupor que impliquem mais desmatamentos, né? Eu acho que uma questão bem importante a considerar é que a restauração, quando você faz plantios, na verdade é uma ajuda que você dá para dar um início naquela recuperação, e você espera que aquela recuperação ela vai naturalmente seguindo ali o seu curso, a sua trajetória. E ela depende muito da vegetação natural na paisagem. Então, é bem importante, né, a intervenção humana e acompanhado da recuperação da trajetória natural. Então, a gente pode pressupor que a dispensa desses licenciamentos, implicando em mais desmatamentos, você está gerando paisagens mais degradadas e está diminuindo essa capacidade de recuperação natural, mesmo em projetos que têm intervenção. Obrigado, Joyce. Uma última pergunta que é minha mesmo para o Bank. Para finalizar, Bank, está nos ouvindo aí? Eu quero saber se você tem uma visão otimista do futuro.
Você acredita que nós, homens brancos e mulheres brancas, a gente vai aprender alguma coisa e vai fazer diferente? Você tem uma visão otimista do futuro? Você acredita na regeneração como um todo da humanidade? Eu acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Tudo que eu faço porque eu sonho lá na frente vendo aquilo que eu fiz. E eu acredito que hoje não está mais aquilo que estava lá no passado. No passado, olhando para o que veio acontecendo no mundo, foi uma destruição muito grande. Hoje, a gente vê que existe uma mudança já de muitos jovens, de muitas jovens, tanto homens quanto mulheres, que querem mudar o sistema do mundo, querem mudar, criar um novo momento para a história da Terra. Então eu acredito, se nós começarmos hoje a orientar essa juventude com todas essas organizações ambientais, a gente ainda vê hoje quando existe um governo despreparado, quando existe um presidente que é despreparado para organizar um país e liderar um país. Quando a gente olha querendo acabar as terras indígenas, querendo tirar os minérios, tirar os ferros e contaminar cada vez mais a mente das pessoas, né? Colocar arma, colocar tudo que a gente vê um governo quanto hoje nós temos no meio de uma situação dessa. Isso não é crítica, é coisa que é real, está acontecendo no mundo, né? E nós temos que realmente dar uma orientação para a humanidade, começando da juventude. Eu acredito que nós temos que formar a juventude para elas se tornarem líderes do futuro, com outros pensamentos de como assegurar um planeta ou como assegurar a sua vida, porque é a partir de nós, da nossa educação pessoal, é que vai trazer a mudança para a humanidade. E eu acho que não é esperar. Eu acho que tem que começar hoje, todas as pessoas. Não é dizer, vou plantar uma planta que eu não sei se aquela planta vai dar alguma coisa para a minha vida. Eu acho que você tem que colocar aquilo com coragem, com amor, né? Com fé, que você é capaz de realmente mudar. Hoje aqui, cada pessoa que entrou no meu espaço, quando ela sai daqui, sai dizendo, nossa, mudou totalmente a minha vida, porque eu consegui ver algo que eu não conseguia ver. Eu fiz pessoas que moram aqui que nunca plantou, já está velhinho, nunca plantou uma semente, mas quando pisou aqui, saiu daqui dizendo, agora eu vou começar a dizer para os meus filhos que eles são capazes de mudar e criar uma segurança de uma outra maneira, uma sustentabilidade de uma outra maneira. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo nessa grande rede, porque é uma coisa que nós vamos ter que ampliar cada vez mais, a juntar aí todas essas religiões, esses conhecimentos desses povos tradicionais e colocar essas mensagens dessa liderança dentro das escolas para a educação, tanto da educação, saúde, todo tipo de coisa que nós temos uma grande riqueza que está sendo desperdiçada nas nossas próprias mãos, muitas das vezes, né? Nós estamos pisando por cima e não estamos dando valor. Então, acho que nós precisamos estar juntos realmente, como uma live dessa, que eu estou aqui no meio da floresta, vocês estão em cada lugar aí, em cada estado, e a gente vê que a palavra de cada um de vocês se cria uma legislação, se cria um momento, se cria uma força. E é isso que a gente busca. Muito obrigado por responder a minha pergunta. Tem muitas perguntas que não foram respondidas, infelizmente, pelo tempo. Eu peço desculpa por isso, mas a gente registrou todas essas perguntas e a gente pede, por favor, que coloquem os e-mails para a gente poder responder, ou então encaminhem a sua pergunta para o site da Aliança pela Restauração da Amazônia, que a gente também vai colocar no chat, e assim a gente vai poder encaminhar para cada um dos palestrantes e responder futuramente. Com isso, eu gostaria de agradecer enormemente a doutora Joyce Ferreira, da Embrapa, Bernard Smith, da Matchmaking Brasil, Eduardo Campos, do Instituto Socioambiental, e Benck Pinhaco, do Povo Axininca. Um grande prazer ter vocês aqui. E eu vou chamar de volta o Matheus Couto, do Penuma, para as palavras finais. Obrigada. Muito grato, Daniele. Realmente um debate muito rico, né? Nós vemos aí, discutimos diversos temas e
extremamente importantes para a gente implementar essa década da restauração, esse desafio enorme que temos pela frente. E vejo que essa nossa colaboração entre o PNUMA, a CI, a Aliança pela Restauração da Amazônia e toda a sociedade civil, nós temos condição de fazer, né? Então, quero dizer que também, em nome do PNUMA, sou grato aos participantes, aos palestrantes, ao Benck, Eduardo, Joyce, Bernardo, pela apresentação. Nós vimos, assim, alguns temas que eu destaco aqui, a proteção das florestas secundárias, né? Nós vimos dados alarmantes que essas florestas que estão regenerando naturalmente, o desmatamento é maior ainda em cima delas do que das florestas primárias. Nós vimos que precisamos fortalecer algumas políticas públicas, como o PRA, reduzir ou retirar o ICMS para sementes nativas, investir em ciência, priorizar a regeneração natural como uma forma de ganhar escala para a restauração. Nós vimos que precisamos valorizar o conhecimento tradicional, porque muitas vezes o conhecimento ele está onde precisa ser restaurado, né, com as populações tradicionais e povos indígenas. Também restaura a extensão rural e o PSA, o mercado de carbono. Então, Daniele, considero que foi um ótimo evento, muito grato a todos. Eu peço para quem está nos assistindo que continue assistindo todos os dias dessa semana, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos abordar um bioma, né? Amanhã é o Dia dos Oceanos, então esse é o tema do debate de amanhã. E com isso, nós podemos concluir o evento. Muito grato a todos que estão nos assistindo. Muito grata também. Um abraço para todo mundo. Vamos restaurar, geração restauração, né?